Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode, de verdade, transformar aquilo que parece impossível em algo totalmente alcançável. Vamos falar sobre a arte de enxergar o contexto. Sabe aquela sensação de estar preso num ciclo? De ficar enfrentando os mesmos desafios, de novo, sem nem entender o porquê? É uma frustração que acaba com a nossa energia e a nossa esperança, né? E se eu te disser que o foco talvez esteja no lugar errado? A lógica aqui é simples. Muitas vezes, a resposta não está no problema em si, mas em tudo que acontece em volta dele. Então, a promessa para hoje é clara. Fica aqui comigo que, ao final desta análise, você vai ter em mãos uma ferramenta poderosa para conseguir enxergar o que antes era invisível e, quem sabe, finalmente quebrar esses padrões. E para a gente já começar a refletir, me conta aqui nos comentários em que área da sua vida parece que está faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Vamos construir essa conversa juntos? Ok, vamos mergulhar nisso de vez. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa identificar qual é essa peça fundamental que, na maioria das vezes, a gente simplesmente ignora. Pensa comigo, qualquer situação da vida é como uma história. E toda história tem um fato, certo? Só que esse fato nunca vem sozinho. Ele vem carregado das nossas emoções, das nossas percepções e, em volta de tudo isso, como se fosse uma moldura mesmo, tá o tal do contexto. É ele que dá o verdadeiro significado para tudo. Olha só que incrível este exemplo. Um fato isolado. Uma pessoa decide ficar em casa. Solto assim, isso pode significar mil coisas, né? Mas e quando a gente adiciona o contexto? A pessoa decide ficar em casa para construir uma base familiar e educar os filhos. Viu só? A história muda completamente. O contexto revela a verdadeira intenção. E isso me leva a uma pergunta que vale ouro. Nesse desafio que você está enfrentando agora, qual é o quadro geral? O que mais está acontecendo ao redor que talvez você não esteja levando em conta? A boa notícia é que existem ferramentas para ajudar a gente a revelar esse contexto. E elas são duas perguntas bem simples, mas que são incrivelmente poderosas. São elas: por quê e para quê? Pensa assim, o porquê olha para trás. Ele quer saber a causa, a origem, o motivo que te impulsionou. Já o para quê? Esse olha para frente. Ele quer saber a finalidade, o objetivo. O que você quer alcançar com isso? O ponto-chave aqui é que, ao fazer essas duas perguntas, a gente para de agir no piloto automático, sabe? A gente desafia nossas próprias crenças, deixa claro o que a gente realmente quer, e com isso, qualquer plano, qualquer decisão fica muito mais forte, muito mais consciente. Tá, mas se é tão simples assim, por que a gente não faz isso o tempo todo? É porque existe um obstáculo principal nessa história toda: nós mesmos. Vamos entender como isso funciona. Olha, admitir isso não é fácil, mas é a mais pura verdade. A gente seleciona as partes da história que a gente conta, né? A gente omite aqueles detalhes que complicam a nossa narrativa ou que nos colocam numa posição meio desconfortável. E essa frase aqui, ela é genial. Aquilo que a gente deixa de fora, sabe? Aquele detalhe sobre um relacionamento, sobre a grana, sobre uma decisão que a gente está adiando, é exatamente aí que estão as respostas que a gente tanto procura. E por que a gente faz isso? A razão é muito humana. A gente esconde o contexto para não ter que encarar a responsabilidade que vem com a clareza. Porque vamos combinar? Depois que a gente enxerga, a gente precisa decidir. E depois de decidir, precisa agir. É uma autoproteção que acaba nos deixando presos. Felizmente, para essa armadilha que a gente mesmo cria, existe uma saída muito, muito eficaz. E o caminho é simples: trazer alguém para ver a situação com você. Alguém que não esteja envolvido emocionalmente na sua história. Essa pessoa vai conseguir enxergar o seu ponto cego. E por que isso funciona tão bem? Primeiro, porque essa pessoa não tem apego nenhum ao seu problema. Ela quer mais é a solução. Segundo, como não é ela que vai ter o trabalho todo, ela não vai ter medo de apontar o caminho mais difícil, mas que talvez seja necessário. E terceiro, ela consegue ver possibilidades que a gente, de tanto olhar para o mesmo problema, simplesmente não vê mais. Agora, uma pequena pausa. Respira fundo aí. Essa ideia de olhar para o contexto e de buscar uma visão de fora, isso ressoa de alguma forma para você? Acendeu alguma luzinha por aí? Se essa reflexão foi valiosa, se te ajudou de alguma forma, fica aqui o meu convite. Se inscreve no canal, deixa seu like para esse conteúdo chegar a mais pessoas e ativa o sininho, porque todo dia tem análises novas como esta por aqui. E claro, para que tudo isso não fique só na teoria, vamos transformar esse conhecimento em ação. Agora mesmo. Aqui estão 3 passos simples que você pode dar ainda hoje.
Primeiro, tira o problema da cabeça e bota no papel. Descreve a situação. Segundo, para esse desafio, responde com sinceridade. Por que isso é um problema e para que eu quero resolver isso? E terceiro, o mais importante, pega o que você escreveu e mostra para alguém de confiança. Pede de coração aberto e olhar de fora. E pra gente fechar, qual foi o seu maior clique hoje? Me conta aqui nos comentários uma situação da sua vida em que perceber o contexto mudou completamente o jogo. Vamos aprender com as histórias uns dos outros. Um beijo e até a próxima!